Oi, oi, aqui é a Ju. Eu vim falar sobre o projeto, né, que eu comecei antes de viajar, que era do projeto de ler livros infantos juvenis até metade do mês e depois ler livros de terror. Eu ia fazer um vídeo antes que era sobre as comprinhas de viagem, né, mas por que eu tô soltando esse vídeo aqui antes? Não só pelo pouco tempo que tem até o Dia das Crianças, e eu me enrolei por uma razão que eu vou explicar já já, mas sobre as comprinhas, eu, obviamente, saí um pouquinho do padrão da mala, então eu tive que colocar alguns livros nas malas da minha mãe, que foi comigo. Então, quando a gente chegou no aeroporto, ela foi pra casa dela, que é em outro bairro, eu vim pra minha casa, e eu não consegui passar na casa dela ainda, porque eu sofri um acidente. Então, eu ia pegar esses livros, fazer o vídeo, e enfim, várias coisas aconteceram, como eu tava com uma hóspede aqui, que era uma hóspede pra conhecer o Rio de Janeiro, fui levá-la pra conhecer o centro da cidade, pisei errado, e estirei a panturrilha da perna esquerda e foi a pior dor da vida e eu fiquei de molho, tive que tomar injeção, botar bota, usar muleta, não sei o que, não sei o que. Então eu fiquei meio mal nesse início de mês, então por isso que eu não consegui ler. A menina que era hóspede virou enfermeira, pobrezinha, e eu não consegui ler porque eu tava com muita dor e tava com uma hóspede, então eu não consegui, assim, botar esses projetos todos em pauta de fazer o vídeo das comprinhas, porque eu tinha que buscar na casa da minha mãe os livros que faltavam pra mostrar pra vocês todos juntos, e também falar sobre o projeto da metade do mês, pelo menos, né, que são as leituras infanto-juvenis. Então o que eu fiz? Amanhã é dia 5, então amanhã eu vou começar a leitura desses livros selecionados exatamente até o dia 12, que é o Dia das Crianças, e dia 12 eu lanço o vídeo falando sobre essas leituras. Ou seja, são 7 dias. E eu escolhi 7 livros infanto-juvenis que eu vou dizer aqui pra vocês agora. Eu queria dizer pra vocês que ia ser ótimo se alguém lesse os mesmos livros e comentasse também, tá? Então fiquem assim totalmente livres para escolher qualquer um desses. Eu vou ler todos, porque não são livros enormes, são livros infantos juvenis, então eu vou ler um por dia e vou conseguir trazer pra vocês no dia 12 essas impressões de leitura. O primeiro é Os Contos de Biddle Bardo, desculpa, da J.K. Rowling, e esse livro aqui tem uma história interessante porque ele só é citado no Harry Potter, né, nas Relíquias da Morte, no último filme. O único conto integral, são 5 contos aqui, são 5 histórias, né, do mundo bruxo, das lendas do mundo bruxo, e ele só esse que no filme é contado é o conto dos 3 irmãos, que é o único que é contado na íntegra, né? Então, são 5 histórias. A J.K. Rowling, agora o gato resolveu brincar aqui para derrubar a câmera, que eu já não tenho apoio da câmera, tá numa escadinha. Enfim, são 5 histórias que a J.K. Rowling inicialmente fez apenas, assim, 7 exemplares feitos à mão, escritos à mão e ilustrados por ela à mão, que iam para um leilão para caridade. E eles mandaram para o leilão um desses livros que foi vendido, era para ser mais ou menos 50 mil libras, vendido no leilão, e foi vendido por 2 milhões de libras, assim. Então, quer dizer, foi, tipo, sei lá quantos milhões de reais isso é. E aí depois foi comprado pela Amazon, tá, queridos? Amazon milionária, não é mesmo? Enfim, metade desse dinheiro da Amazon, acho que sou eu que forneço, né? Porque, enfim. Então, esse livro aqui são Os Contos do Mundo Bruxo, e é bacana porque dizem que foram traduzidos das runas pela Hermione, sabe? Então eu acho, pela Hermione. Então eu acho muito bacana, assim, eu achei muito legal a ideia, e vou ler, tá até fechadinho, eu vou ler agora, então vai ser o primeiro livro que eu vou ler a partir de amanhã. O segundo é o Coraline, do Neil Gaiman, tá? E esse livro aqui ganhou prêmios, e na verdade ele também é considerado um livro de terror, mas eu vou considerá-lo ainda como um livro, né, para um público mais jovem, apesar de ser uma história surreal, fantástica, de terror. Então eu vou ler o Coraline, do Neil Gaiman também. Esse aqui eu li na época de colégio, e foi muito, muito, muito tempo atrás. E eu me lembro do quanto esse livro me marcou, quanto eu amei esse livro. Chama Não Se Esqueçam da Rosa. É um livro de 1985, tá? Quem escreveu foi uma brasileira, a partir de uma história real, de uma menina chamada, deixa eu me lembrar, Hanako, que é japonesa, morava no Brasil, e ela simplesmente ela tem um problema muito grave nos ossos, uma doença degenerativa dos ossos, porque o pai dela entrou em contato com a radiação de Hiroshima. Então a vida dela é uma vida, enfim, é uma doença obviamente que vai ficando cada vez pior, e a morte é iminente, porém ela faz aí então um diário, tá? Sobre as impressões dela, o que acontece. E sim, eu li no colégio, teoricamente é um livro infanto-juvenil, apesar de ser muito triste. E ele é muito pequenininho, eu comprei tipo na estante virtual, foi muito barato e eu queria reler, né?
Depois o Peter Pan, a edição definitiva, essa edição definitiva da Zahar, traduzida pela minha amiga Julinha, que me deu esse livro, que é a mesma que traduziu a Chimamanda. Eu sempre faço propaganda porque ela é muito boa tradutora, então esse livro tá muito bom. Eu vou fazer uma releitura dele, porque quando ela me deu eu li, agora eu quero reler, porque, não sei, me deu muita vontade de ler essa história de novo. Então, Peter Pan, tá? O próximo livro é O Chamado do Monstro, tá? Esse livro parece que vai ter um filme agora, se não lançou, vai lançar agora. E é uma história do Connor, que é um menino que tá lidando com a doença da mãe, que é uma doença muito grave, um câncer. O pai é ausente, se separou, não aparece, ele sofre bullying na escola e a avó vem morar na casa deles para ajudar essa questão dos novos tratamentos que a mãe tá fazendo. Então, ao mesmo tempo, ele lida então com um monstro que aparece, e esse monstro parece que sabe um segredo que ele tem. E parece que o segredo e a questão da mãe é o que aproxima ele desse monstro. Eu não tenho ideia, eu não gosto de saber mais do que isso, mas eu vi, algumas pessoas falaram que esse livro do Patrick Ness é muito bacana. Então, O Chamado do Monstro. Depois, O Escaravelho do Diabo. Esse também, assim, olha, gente, isso é uma releitura. Esse livro foi lançado em capítulos na revista Cruzeiro, mais ou menos em 1953 ou 54, e depois foi lançado definitivamente na série Vagalume, que era uma série super famosa de livros infantos juvenis, que aí eu cheguei a pegar essa série toda, e eu li também no colégio, e eu quero muito reler. E também fizeram um filme agora desse livro. Eu comprei esse aqui novo na livraria da Vila, lá em São Paulo, e é muito bonitinho, ele brilha no escuro, e é a história de um estudante de medicina que vai investigar a morte do irmão depois de ele ter recebido um escaravelho, né, eu estou tentando me lembrar, eu acho que ele recebe um pacote com escaravelho, morre, eu não consigo me lembrar exatamente o que é, também não quero spoiler, então O Escaravelho do Diabo, uma releitura que eu não faço desde 1900 colonização do Brasil, né? E o último, o sétimo livro é o maravilhoso A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. Cara, eu acho que eu li esse livro assim muitas vezes quando eu era nova e reli há alguns anos, e eu quero fazer uma nova leitura dele agora. É a história de uma menina que está em conflito com ela mesma e com a família, porque ela esconde as 3 grandes vontades delas dentro de uma bolsa amarela, e ela não está sabendo lidar muito bem com essas vontades que ela reprime. E as 3 vontades a vontade de crescer, a vontade de ser um menino e a vontade de se tornar escritora. Então, obviamente, foi uma identificação muito grande pra mim, e ela guarda essas vontades na bolsa amarela, e muitas coisas acontecem quando ela guarda essas vontades. Dentro dessa bolsa vai acontecer algumas coisas, vão ter outros personagens. Então, A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga, que é uma gaúcha, acho que ela é de Pelotas, e esse livro foi muito, muito dado nas escolas aqui, me lembro no Rio, na minha época, a gente lia muito a Lígia Bojunga. Então, foram 7 livros: A Bolsa Amarela, O Escaravelho do Diabo, O Chamado do Monstro, Peter Pan, Não Se Esqueçam da Rosa, Coraline e Os Contos de Biddle Bardo, tá? São 7 livros, eu prometo que vou lê-los e vou falar com vocês sobre eles. Qualquer dúvida, eu vou colocar todos os títulos aqui embaixo, tá? Eu tomei o cuidado de todos os livros terem sido traduzidos para o português, mesmo eu tendo em outras versões. Então eu quero, enfim, tá passando um caminhão de lixo. Eu espero que a gente consiga interagir até lá. Qualquer dúvida podem botar nos comentários. E também no dia 12, eu vou anunciar também, mais ou menos entre o dia 12 e o dia 15, quais vão ser os livros de terror que eu vou ler até o final do mês. Os de terror e horror, obviamente, vão ser menos do que 7, porque eu acho que vão ser livros mais longos, né? Eu pretendo ler um do Stephen King. Vocês me deram várias dicas no vídeo que eu anunciei o projeto, e eu anotei tudo que vocês me disseram, tá? Eu só não botei alguns aqui porque eu não podia mais gastar comprando livros que eu não tinha. Então eu usei todos os livros aqui que eu tinha, tá? Então, se não tem alguma dessas indicações que vocês me deram, estão todas anotadas, e eu com certeza vou botar na minha lista de desejos e vou comprar, tá? Então,
Ok, primeiro aviso, amanhã eu começo dia 5, termino dia 12, lanço um vídeo dia 12 falando dessas leituras. Vou colocar todos aqui embaixo, qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários ou em qualquer rede social que vocês tiverem contato comigo lá, que eu respondo numa boa. E outra também é o livro das comprinhas, que eu vou fazer assim que eu conseguir pegar os livros na casa da minha mãe, assim que eu conseguir andar de novo, porque eu estou de repouso em casa. Por isso também que eu estou totalmente otimista de que eu vou ler todos esses livros aqui e fazer o vídeo até o dia 12. Tá? Então eu queria agradecer. Se por um acaso eu não respondi algum comentário de vocês, é porque às vezes eu me enrolo, mas eu respondo, tá? Eu sempre respondo, assim, pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. Então eu queria muito agradecer, eu adorei as dicas de vocês interagiram muito, muito quando eu lancei esse projeto, sabe, assim, de ler esses livros infantos juvenis, então eu tô muito animada. Então um beijo pra todos e ótima semana.